Queridos, hoje é uma palavra muito interessante que Deus trouxe no meu coração, algo que aconteceu alguns dias atrás, e é interessante quando Deus começa a colocar uma palavra no meu coração, que tudo que vai acontecendo em volta vai contribuindo para isso. E isso que aconteceu sábado foi interessante, como Deus trabalha. A questão da Evangelho da Beatriz, essa questão do posicionamento que a igreja tem tido, que teve lá, o posicionamento da outra igreja lá em Goiânia. E o que a gente quer tratar é sobre isso. O que a gente quer falar hoje é sobre essa crise na identidade cristã que nós estamos vivendo. Que é a igreja? O que é a igreja? Como que a igreja tem se identificado? Como que as pessoas estão vendo a igreja? Quando você escuta, cadê a igreja? Não, a igreja me esqueceu. Isso é muito forte. Que identidade é essa? Qual o papel da igreja? Como que a igreja é reconhecida? Como que nós conhecemos a igreja? Então, a gente precisa entender qual é a identidade que a igreja tem. Mas nós precisamos conhecer não a identidade que as pessoas reconhecem. Como que as pessoas veem a igreja? Não é isso. O que a gente tem visto hoje, a sociedade aplaudindo a igreja, o governo aplaudindo a igreja, o mundo aplaudindo. Ah, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Então, a gente vê todo mundo muito bem colocado no meio político, no meio social. Tem uma coisa errada, o mundo vai perseguir a igreja. Não é essa visão que interessa da identidade. Por isso que é uma crise de identidade. Não é o que as pessoas dizem, mas é o que eu quero saber, o que eu quero entender, é como nós estamos sendo vistos no mundo espiritual. Nós, como igreja, eu não falo das instituições, eu já tenho batido muito nisso, igreja não é isso. Mas como que nós, como igreja, pessoas, como que no mundo espiritual nós somos vistos? Não é o que as pessoas dizem lá fora de mim, de você. Mas como que no mundo espiritual as pessoas veem a nós? E é interessante, a gente precisa fazer essa pergunta: qual que é essa identidade da igreja? O que identifica a igreja? Como que a igreja tem sido vista no mundo, no plano espiritual? Nós, como igreja, você, quando eu falo nós, querido, eu não falo a catedral da família cristã, não. Eu falo nós, pessoas. Como que nós somos vistos? Como que nós somos conhecidos? Qual tem sido o nosso papel? E aí a gente percebe, quando a gente vai na Bíblia, a gente leu no prefácio aqui no começo dos nossos trabalhos aqui, esse texto que é muito conhecido, que tinha uma pessoa, e era do meio do filho dos sacerdotes, que eles queriam expulsar demônios. Olha que interessante, o texto diz assim: que o espírito maligno respondeu a essa pessoa: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Não é conhecido no mundo espiritual. Quem são vocês? Só porque anda lá na igreja, só porque canta, só porque prega, só porque diz Senhor, Senhor. Quem são vocês? Eu sei quem é Jesus, os demônios falando. Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem são? E o interessante é que a gente vai ver que Jesus Cristo também ele diz assim: então eu direi abertamente, nunca os conheci. Ele está falando isso para as pessoas que disseram, que pregaram no nome dele, que fizeram maravilhas no nome dele, curaram no nome dele. E Jesus fala: eu nunca os conheci, afaste de mim. Então, tem um grupo de pessoas que estão envolvidas no meio, que está ali dentro, que talvez sejamos nós. Quem veio sexta-feira aqui na palestra do Hagai, é fantástica a palavra, nós fomos ver a respeito do caminho apertado, e ele foi dizer que muitas das vezes essa palavra que Jesus diz é de crentes, é de pastores, é de líderes, é de quem está aqui sentado. Então eu não sou conhecido no mundo espiritual, nem pelos demônios, nem por Cristo. Quem são vocês? Eu nunca os conheci. Então não tem esse conhecimento. Que igreja é essa? Então, afinal de contas, quem são vocês? Como assim? Nós não somos conhecidos lá. Eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas o plano espiritual não me conhece, não tem influência. E para a gente ilustrar isso, eu quero contar uma pequena história, que é o tema da mensagem que a gente vai dizer hoje. O que aconteceu comigo, eu recebi uma ligação há um tempo atrás, de falso satanista. Interessante para a gente entender o que é essa identidade, como é isso, para me posicionar a respeito disso. Como que eu tenho me colocado, como que eu sou visto no plano espiritual. Uma certa vez eu estava em casa,
um dia à tarde, fim de semana, e um irmão me ligou, não daqui de fora, lá de São Paulo. Ele me ligou, começou, bateu um papo, nós somos muito amigos, e ele falou: pastor, eu quero te relatar uma coisa. Eu fui numa festa da minha esposa, num churrasco, e lá nós chegamos, eu prestei atenção no rapaz. Esse rapaz, ele chegou, ele cumprimentou todo mundo, ele sentou na mesa, de repente chegou uma senhora, só tinha mais lugar, ele saiu, deu lugar às senhoras para sentar, ele brincava com as crianças, ele pegava, distribuía docinhos para as crianças, e fiquei interessante, mas algo me chamou a atenção dele. De longe eu olhei algo assim bem diferente dele, uma tatuagem. E eu cheguei perto dele: ô, tudo bem? O que é essa tua tatuagem? Eu gosto de tatuagem, o que significa isso aí? Ele falou: é um pentagrama invertido, eu sou satanista. Eu disse: sério, cara? Que legal! É mesmo? Que coisa bacana! Rapaz, a primeira vez que eu estou assim, eu sempre ouvi falar, mas nunca tinha visto. Eu posso sentar aqui do teu lado? Eu nunca sentei, posso fazer umas perguntas? Eu falei: lógico, senta aí. Eu estou assim, batendo essa tatuagem, então tu é satanista? Mas eu nunca fiquei do lado de um satanista. Olha, eu posso fazer umas perguntas? Olha, aí ele falou bem baixinho: vem cá, tu está matando as pessoas para ver as criancinhas, tu rouba, tu vive de mentira, tu empurra as pessoas no precipício, tu monta armadilha. É o cara que não se faz. Está vendo como falta de informação? Vocês têm um pensamento totalmente errado da gente. Não. Quem disse que nós somos assim? Não, eu não gosto de umas tatuagens assim, gosto de escutar um metal pesado, um heavy metal, umas músicas assim, gosto, sabe, de descobrir. Eu sou gente boa, tem isso, mas também você não conhece a gente? Não, inclusive a gente se reúne, todo mês a gente entrega cesta básica. Aí, como é que é? Sério, cara? Olha, peraí, satanista, que eu estou confundindo? Satanista o quê? Você é satanista, vocês adoram Satanás, é isso? É o diabo. Mas quem é esse diabo de vocês? Aí ele deu o nome de um cara, do livro, eu esqueci, eu tentei lembrar, mas não consegui. Aí ele falou: mas como assim? Que livro é esse? Você sabe da origem dele? Você conhece o diabo? Você conhece Satanás? Você dizer que você segue ele? Porque sabe que você está falando aí para mim, me surpreendeu muito. Aí ele começou a descer a comentar: você sabia que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir? Aí ele pegou: está licença, ele pegou a Bíblia. Aqui é a fonte, aqui tem toda a história de Deus e de Satanás. Olha o que Satanás é, o diabo é. Ele é um ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Deixa eu te mostrar mais algo interessante que talvez você não saiba. Lá no Evangelho de João, lá conta assim: ó, vós tendes por pai o diabo, ele é teu pai, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, desde o princípio. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Então você tem que matar, cara. Você tem que roubar. Você é homicida também, você tem que viver de mentira. Como que você vai seguir ele? Como é que você está dizendo que é um satanista se você não faz nada que o cara faz? Não estou entendendo. Aí ele falou: eu nunca parei para pensar, eu nunca li a Bíblia. Eu falei: não. Esse cara fala de quê? Ele menciona a Bíblia e tal. Pois é. Então você está na fonte errada. Você está fazendo completamente. Você parece com qualquer coisa, menos com o diabo. Você parece até com o contrário. Não tem nada com o diabo. Você não ouviu você dando lugar, você tinha que enganar a pessoa. Você tinha que dar lugar para a velha. Na hora que ela for sentar, você puxar a cadeira. Isso é coisa satanista. As criancinhas você tinha que dar a balinha para ela, mas infestada de droga, de veneno. Você tinha que mentir. Você tinha que, inclusive, na hora que eu te perguntar, me falar que era satanista, você tinha que contar mentira para mim. Então, eu não estou entendendo. Aí disse que o cara falou: mas nunca parei para pensar isso. Eu gosto de escutar uma música. Mas escutar música, ter uma tatuagem, não vai dizer que você é um seguidor de Satanás. Aí o cara chegou para ele e falou: tá bom, eu não parei para pensar nisso. Eu não parei. Estou me sentindo todo. Mas vem cá, e você é o quê? Eu esqueci meu amigo baixo da cabeça. Ele falou assim: eu sou um falso cristão. Eu também tenho as minhas tatuagens. Ele tem. Eu coloquei procurar uma parecida com a dele, mas não é Jesus Cristo. Eu também tenho meus signos. Eu
também tenho as minhas músicas preferidas. Eu escuto algumas músicas do louvor, eu gosto muito do louvor. Eu gosto muito de carregar a Bíblia embaixo do braço. Inclusive, eu tenho uma questão, não existe nenhuma diferença em ver aqui. Não é igual isso, né? Eu não gosto de escuridão, eu gosto de coisas mais claras. Mas, quando você comecei a experimentar isso, algo começou a revelar no meu coração. Também estou com você. Porque o Deus que eu sirvo, que eu digo que sou cristão, ele faz completamente das coisas, diferente do que eu faço. Não faz o que eu faço. Ele não ama só quem me faz o bem. Porque quem me faz o mal, querido, é longe de mim. E Jesus que eu falo que sou cristão é diferente. Inclusive, ele morreu para aquele que perseguia ele. Eu não sou parecido, eu sou um falso cristão também. Como você é um falso satanista, você não tem nada a ver com Satanás. Eu, com todas as minhas características externas, eu não tenho nada a ver com Cristo. Não é porque eu ando atrás de um rio que está assim de Jesus, numa marcha, e eu sou um cristão. Isso não traz a minha identidade cristã. Nós estamos vivendo, queridos, uma impiedade nos últimos dias. Falsos cristãos que somos. Nós temos estudado aqui na igreja os falsos mestres, os falsos profetas e características deles. E a gente tem percebido que parece com muitos atos que nós temos feito. Na nossa escola bíblica, a gente está estudando o fruto do Espírito e um pastor colocou um questionamento muito interessante. Ele falou: será que a gente não tem o fruto do Espírito do Evangelho contra? Porque nós não temos o Evangelho verdadeiro de Jesus na nossa vida? Porque se nós não temos esse fruto, o que nós somos? O que caracteriza um cristão? Como que a pessoa vai saber que você é cristã? As pessoas vão te conhecer aí fora pelo jeito que você veste, pela música que você ouve, pela comida que você come, a bebida que você bebe. Talvez as pessoas vão dizer assim para você: esse é um crentão, ou aquele ali não é ninguém. Mas e no plano espiritual? E no plano espiritual? Será que os meus atos, as minhas atitudes têm demonstrado que eu sou um verdadeiro cristão? Ou as pessoas vão me ver ali, vão olhar, talvez o nome de Jesus Cristo, talvez o crucifixo, talvez a minha gravata, talvez a minha Bíblia, nossa, é um cristão. Mas quando elas se aproximarem de mim, vão sentir um cheiro podre de pecado? Será que elas vão poder entrar dentro da minha casa e escutar o que minha esposa fala de mim, o que os meus filhos falam de mim? Será que se eles conviverem comigo, eles vão perceber as coisas torpes que saem da minha boca em relação às outras pessoas? A minha falta de piedade, de compaixão? Ou eles têm que me ver somente de longe? Aí o texto sagrado que vai nos falar sobre isso, Paulo revelando isso, diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha que coisa interessante, amantes de si mesmo. É só o que é interessante para mim, é só o que convém a mim, a tudo aquilo que é adequado a mim. Amantes de si mesmo. E a gente tem vivido numa época, num período onde as pessoas estão amantes de si mesmo como nunca. Como nunca. Nós temos tempo para aquilo que é interessante para nós. Avarentos, apegado a tudo que tem. Pode falar mal de mim, mas não tira o que é meu. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. A gente escutou sexta-feira aqui na palestra do Ebenezer Bittencourt, ele falando sobre isso, sobre uma das listas, das coisas que a gente tem que perguntar a respeito se a gente está andando ou não no caminho certo. É se o que nós fazemos honra pai e mãe, como a gente tem desonrado, como nós temos desobedecido. E o texto sagrado diz que esses são os falsos. Sabe, são ingratos, não agradecem a Deus, só reclamam, só murmuram. É como o Gil falou, invejosos é uma atitude de pessoas ingratas que não têm gratidão a Deus, que é o que é do outro e não agradece o que tem. Fica preocupado com o dia de amanhã e não agradece no dia de hoje. Fica preocupado com o que tem é pouco
e não agradece pelo pouco. São profanos, profanam o que é de Deus. Diz que é cristão, mas se profana com as suas atitudes impuras. Eles não têm afeto natural, são irreconciliados, são caluniadores, vivem falando mal do outro. São incontinentes, são cruéis, sem amor para com os bons. São traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Como nós amamos os deleites, aquilo que nos traz prazer e o que é bom. Como a gente gosta disso? Mas amigo de Deus, fazer o que Deus quer, cuidar do próximo, cuidar do carente, cuidar do necessitado. Eles têm a aparência de piedade, mas eles não produzem, eles negam a eficácia de produzir da piedade. Ele fala, destes afastem-se. Eles têm aparência. Isso amedronta. Porque aquele satanista, ele tinha só a aparência de satanista. Só a aparência. Mas nada que ele fazia lembrava Satanás. Nada. Ele não roubava, ele não matava, ele não mentia. Ele não destruía. E aí esse meu amigo disse que falou para mim, aí eu olhei para mim e falei, só tenho aparência de cristão. Eu não divido, eu não compartilho, eu não perdoo. Eu não ando duas milhas, eu não ofereço a minha outra face. Eu não amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. Só tem uma aparência. Aí ele começou a chorar no telefone comigo. Eu sou um falso cristão. Eu visto uma roupa, vou para a igreja todo domingo, canto, louvo. Só tem aparência. O mundo espiritual não sabe quem eu sou. O mundo espiritual não me conhece. Porque a gente entende, querido, que ser cristão é característica. Esses dias eu vi um pastor falando algo assim, e alguém foi indagar ele, e ele falou assim, não, para de mimimi. O crente é conhecido pela roupa que ele veste. Eu falei, Jesus, misericórdia. Será que não lê a Bíblia? Será que não foi esse o erro do profeta? E Jesus falou, eu não vejo como vocês veem, eu não olho a aparência, eu conheço o coração. Eu conheço o coração de todo mundo. Qual é a identidade da igreja hoje? Será que nós somos só aparência? Qual tem sido os nossos atos? Como o nosso comportamento, o fruto do Espírito, ele é visível, ele é notável? Ou eu tento disfarçar, eu tento produzir algo que não tem como nós produzirmos? Mas sabe, eu faço uma atuaçãozinha ali, de vez em quando eu apareço do lado, culto, glorifico. Mas e meu coração? E meu dia a dia? Meu relacionamento dentro da minha casa, dentro do meu lar, no meu trabalho? Que igreja que nós somos? Eu perguntei para mim também. Que igreja que eu sou? Eu fui de frente para o espelho e falei, será que só tem aparência? O que será? Eu comecei a pensar em como eu tenho feito, como eu tenho agido, como eu tenho reagido, como têm sido os meus anseios, os meus desejos, os meus planejamentos. Será que isso é parecido com o que Deus me chama? Será que a minha preocupação está só com o eu, comigo mesmo? Estou sendo amante de mim mesmo? Só aparece. Só aparece. E Jesus Cristo falou que chegariam muitos. Inclusive iam ter deles dizendo que era o próprio Cristo. Mas ele vai falar, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. O Ebenezer me tem ele falou assim, você já pensou tanto que isso é forte, isso me preocupa muito. Alguém que se diz cristão, de repente chegar perto de Jesus e Jesus fala, eu nunca te conheci. E o pior de tudo, é pior ainda, que chega lá em Satanás, quem é esse aí? Não é ninguém. Eu sei quem é Jesus.
Paulo eu sei quem é, mas você quem é? A igreja ora, repreende o quê? Quem está repreendendo? Não conheço. Não temos influência no plano espiritual, somos uma igreja terrena. Com um CNPJ, com nome, com características físicas, mas espiritualmente. Nós estamos vivendo uma crise de identidade no Brasil terrível, que a Europa passou, que os Estados Unidos está passando, está terminando, a qual tem aniquilado a igreja, a qual a parte espiritual foi morta e o Brasil está passando pela mesma coisa. Pela mesma coisa. Absolutamente pela mesma coisa. As prioridades da nossa vida nunca está Deus, o Rei de Deus. Parece que ainda não nascemos de novo. Fomos transformados, sim, apenas aqui nesse plano. Mas não lá. Apenas aparência. Apenas aparência. Então, aquele choque de você ver o cara lá, o cara com tatuagem, o cara com blogueirozão e tal. Eu sou satanista. Mas faz o bem com as pessoas. Dá lugar para o outro. Entrega a cesta básica. Não tem nada de Satanás. Ei, não conhece o teu líder não. Ele não é assim não. É ruim. Ele vem cá, eu sou cristão. Louvo a Deus. Não como isso, não bebo aquilo, deixei de vestir isso. Deixei de fazer aquilo. Isso não sou bom. Como Jesus era. Inclusive eu quero mal de muita gente. Inclusive se muitos morressem para mim, ficava ó, top. Inclusive se Deus mandasse fogo lá do céu e queimasse um lugar, principalmente em determinada região central do Brasil, ó, show. Isso parece com Jesus. Isso é uma característica espiritual de um cristão. Como que nós seremos reconhecidos espiritualmente? O texto sagrado nos diz, João, nisto conhecerão todos, plano espiritual, plano terrestre. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Não existe cristianismo isolado. Não existe o cristianismo do eu. Nós só seremos conhecidos no plano espiritual e no plano terrestre se nós tivermos amor uns com os outros. E uns com os outros não há exclusão, é só inclusão, é todos. Quando você pega uns e outros, significa todos. Não ficou ninguém de fora. Não é uns com aqueles, uns com esses, é uns com os outros. Os outros, é eu, todo mundo. Não só quem é conveniente para mim. Não só é quem faz mal para mim. Quem faz bem para mim. É todos. Nisso, aí vocês vão ser conhecidos. Nisso todos conhecerão. Esse é discípulo de Jesus. Aí o Satanás, eu sei quem é esse aí, epa, eu conheço. Esse é discípulo de Jesus. Paulo, eu sei quem é. Se nós não tivermos uns com os outros, quem são vocês? Que ódio Jesus falaria, eu não te conheci. Mas se tivermos alguns com os outros, vem cá. Vem, Jesus, meu Pai. Vem para cá, vem ficar comigo aqui. Vamos participar das bodas do Cordeiro. Vem para cá. Querido, isso é muito forte, muito marcante, porque muitas das vezes a questão espiritual virou hoje, principalmente a gente tem visto um modelo. Quando eu era pequeno, eu lembro que você ser crente era cafona, é fora de moda. Hoje não, querido, isso a sociedade vê com muito bons olhos, muito bons olhos, muito. Eu escutei um padre falando algo interessante. Ele falou assim:
Não, porque eu sei que dentro das nossas famílias sempre tem um que é evangélico, crente, gente do bem. Eu falei, olha como é que é a situação. Então virou um negócio assim, opa, então isso é um perigo. Porque pode ser que esteja virando apenas uma lacuna que eu tenho que preencher. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter um lado espiritual, eu tenho que ser de alguma igreja. Vou daquela igreja que tem pastor fala coisas bacanas, bonitas, aquela igreja eu posso fazer isso, aquela igreja tem um louvor bacana, aquela igreja vai mais de 100 mil pessoas, então deve ser. E não tem transformação, nós não compreendemos, nós não nos tornamos igreja, porque temos apenas aparência, falsos cristãos. Para sermos conhecidos, precisamos ter amor uns com os outros. Uns com os outros. Ter amor um com o outro, que é suportar, é sofrer, é tolerar, é perdoar. 70 vezes 7, só no dia. É ir um pouco mais adiante. Perdoar de novo. E isso gera dor, lágrimas, sofrimento. Como que Jesus te amou? Como que Jesus nos amou? Sorrindo? Cantando? Ele nos amou numa cruz, sangrando, morrendo, chorando lágrimas de sangue. Amor é isso. É isso que muda o mundo. A igreja que transforma o mundo é essa, que ama uns aos outros. Não fica medindo e sabendo quem não é, de onde é, o que fez, o que não fez. Ama. Amar machuca. Amar dói. Amar significa se desprender. Muitas das vezes de tempo, muitas das vezes de saúde, muitas das vezes de finanças. Ou quase todas as vezes. Assim nós seremos conhecidos por todos. Assim seremos verdadeiros. O plano espiritual vai nos conhecer. Não só aqui. Não só aqui. Se você perguntar quem que é a igreja, eles vão dizer quem é a igreja, quem são os pastores, quem são os cristãos, vão estar muito enganados. Quando um profeta se deixou enganar pela aparência, imagina o mundo. Eu não estou preocupado com o que o prefeito fala de mim, o governador, o vizinho, não. Estou preocupado com como o plano espiritual me vê. Como? Tem que servir e parecer com Jesus Cristo. Esse Jesus. Eu não posso ter apenas uma tatuagem, uma roupa diferente. Não. Tem que ser diferente. E isso vai espantar o mundo. E isso vai fazer com que o mundo, inclusive, fale mal de você. Vai fazer com que o mundo te persiga. E você vai morrer pelo mundo. Esse é o chamado cristão. O pobre amigo lá do rapaz lá era um falso satanista. Era só uma fantasia. Escuta de nós. De nós que eu falo, não só aqui, de nós como um todo. Estamos vivendo apenas de fantasia. Será que a nossa oração abala o mundo espiritual? Atravessa? Rompe? Esperto? Se amarmos uns aos outros? O plano espiritual vai saber que nós somos discípulos de Jesus. E é como nós falamos hoje de manhã na escola bíblica. E isso você vai perceber na adversidade, na luta, na batalha, na ofensa. É aí que você vai perceber que você é cristão. É quando alguém defender. É quando alguém precisar de você. Isso começa dentro de casa. Começa com a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão da igreja. E vai indo. Aquele que fala mal de você,
com aqueles que fazem uma outra massa, vão para determinado show e fica falando mal, depreciando o evangelho. São alvos de misericórdia no nosso Deus. É isso. Uns aos outros, todos, absolutamente todos. Qual é a nossa identidade? Como que nós somos conhecidos? Eu não quero participar de um lugar e alguém me veja e faça perguntas para mim, talvez conclua que seja um falso cristão, como meu amigo percebeu que aquele satanista é um satanista de Araque. Você possa ser verdadeiramente um cristão, imitador de Jesus Cristo, amando os outros, amando. Talvez eu vou sangrar por isso, talvez eu vou chorar, vou sofrer, mas toda lágrima será enxugada. Essa tristeza dura só uma noite, mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, essa que ama uns aos outros. Esse que vai buscar. Aí lá, Senhor, nós teremos um gozo eterno. Querido, que nós possamos buscar a verdadeira identidade, que nós possamos acordar, despertar e ter inclinações espirituais verdadeiras, atente, reflita, coloque no papel, fica pensível. Não fique preso a simbolismo, não, a rudimentos, não, isso não representa absolutamente nada. Transforme o seu interior, as suas atitudes, os seus atos, as suas práticas diárias. Preste atenção, o que você tem feito, aonde você tem andado, isso tem demonstrado Cristo em você? Uma resposta que você faz pessoal, isso não é julgamento, isso é para você fazer a resposta pessoal, como eu fiz para mim, para que verdadeiramente eu seja reconhecido nos céus e em todo o plano espiritual. Amém? Então vamos ficar e vamos orar aqui. A gente fala assim, como que eu consigo ser parecido com Jesus? Tem que produzir ações? Não. Você tem que se inclinar às coisas espirituais. É como nós falamos, fruta do Espírito, não é ser. Ser bom não é uma qualidade que você consegue produzir. Amar não é algo que você consegue buscar. Mas você pode se inclinar para isso. Analise. Seus atos diários é inclinado mais para o espiritual ou para a carne? O chamado de Cristo é isso. Negue-se a si mesmo, carne. Siga no espiritual. Eu vou me inclinando. E o fruto vai aparecendo. Então, que nessa oração, feche seus olhos agora. Você possa clamar a Deus a isso. Que Ele possa te ajudar, a nos ajudar, a que verdadeiramente nós possamos nos inclinar mais espiritualmente. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, que nos alcançou a todos, Pai, absolutamente a todos nós. Mas, Pai, que nós não possamos apenas escutar isso, escutar e ouvir falar desse Teu amor, mas que nós possamos praticar esse Teu amor. Que nós possamos fundamentar-se a nossa caminhada sobre a rocha. Oh, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, venha nos lapidar, Senhor Jesus. Oh, Pai, talvez nós tenhamos inclinações mais para a nossa carne, Pai, que tanto nos instiga as coisas ruins. Mas eu te clamo, Senhor, tem misericórdia. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Mais uma vez, Pai, essa Tua palavra, que é prova do Teu amor por cada um de nós, desperte em nós, Pai, a necessidade que temos de nos voltarmos para Ti, de nos inclinarmos para Ti, de escolhermos o Teu caminho, estreito, apertado, e que nós nos perguntemos todos os dias: o que eu tenho feito é andar no caminho estreito, o que eu tenho feito tem me fazido parecer com Cristo. Dá-nos essa sabedoria, Pai. Dá-nos esse entendimento, Pai.
para que nós verdadeiramente, Senhor Jesus, não sejamos conhecidos aqui como os crentes, mas nós sejamos conhecidos nos céus como salvos, como os eleitos, como os escolhidos de Ti. Ser com cada um de nós, nos guarde, em nome de Jesus, que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém.